Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Conexão Feminina no nosso quadro Mulheres Inspiradoras. Um programa onde você pode aprender mais sobre a palavra de Deus, conhecer mulheres da Bíblia e em que elas nos influenciam. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho, compartilhe esse link para aquela sua amiga, para que vocês possam juntas aprenderem mais sobre a palavra de Deus. E também gostaria de pedir a sua colaboração. Se você quer contribuir com a nossa TV Viva Promessa para que esse programa alcance mais pessoas, nós temos aqui embaixo a nossa chave Pix. Seja um colaborador dessa missão. Que Deus possa nos abençoar, viu? Já voltamos já depois da vinheta. Estamos de volta e, para iniciarmos, eu gostaria de fazer você lembrar de algo especial. Quem nunca ouviu aquela declaração de amor? Onde você for, eu irei. Onde pousares, pousarei. Onde você ficar, eu ficarei. O teu Deus é meu Deus, eu vou contigo até o fim. A gente costuma ouvir, às vezes, isso em alguns casamentos, aquela famosa música da Cassiane, mas hoje nós vamos ver que essa declaração não fala exatamente sobre casamento, mas de duas irmãs muito queridas da Bíblia. E nós iremos conversar hoje sobre Noemi. E, às vezes, a nossa vida nem sempre é um mar de rosas, né? No momento, pode ser que esteja tudo bem, mas a vida, às vezes, dá aquela reviravolta. Enfrentamos luto, dificuldades, desemprego, doença. E, às vezes, isso pode nos abater. Mas a irmã que nós vamos conhecer hoje passou por uma situação bem difícil e nós vamos aprender como foi que ela superou. E para esta conversa, nós contamos hoje com a missionária Vilma, seja muito bem-vinda, e com a missionária Célia, né? Seja bem-vinda, missionária. Prazer estar aqui. Bora lá então começar o nosso estudo? Basicamente, a história dessa irmã, ela está registrada um resumão logo no primeiro capítulo do livro de Ruth. E aí o livro de Ruth ele começa da seguinte forma, no versículo 1 e no versículo 2. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, Eufrates de Belém de Judá, e vieram para a terra de Moabe e ficaram ali. Então aqui nesse comecinho nós vemos uma família, o esposo, a esposa e os 2 filhos, que saíram de uma terra e foram para outro lugar. Meninas, por que será que essa família, a família da Noemi, se mudou de onde eles estavam? Quem começa? Eu. Fiquem à vontade. Então, a senhora pode falar até o fim? Eu vou... Bom, era um período de seca lá em Israel, não chovia. Eles eram da cidade de Belém, habitavam em Belém. É uma cidade, eles eram descendentes da tribo de Efraim. E a vida toda eles vivem ali, naquela região. Eles têm terras, têm o seu espaço ali. Mas veio uma grande seca sobre a terra. E a terra, sem produzir, eles não tinham alimento. Então, Elimeleque toma a decisão de pegar a sua família e levar para Moabe, que era um país vizinho, ouvindo que lá as terras estavam produzindo melhor, então, na esperança de buscar uma vida melhor, ele leva a família para Moabe. E o que tinha em Moabe? Como era Moabe? Então, Moabe era um país, um povo extremamente idólatra. Extremamente idólatra. Era um dos povos inimigos do povo de Israel. Quando a gente estuda a história lá do povo peregrinando pelo deserto, vindo rumo à Terra Prometida, um dos países que proibiu a passagem do povo, né, proibiu a Moisés, que estava conduzindo o povo, foram os moabitas. Então é para lá que ele leva. Então
é um país muito idólatra, um povo extremamente idólatra e também inimigo do povo de Israel. Mas que decisão difícil, né, Vilma? O Elimeleque ele precisou tomar. Na onde ele estava não tinha comida. E para onde ele iria tinha uma esperança de um futuro melhor, de prosperar. Mas, como a missionária disse, era uma terra idólatra. O que a gente pode pensar dessa decisão que ele tomou? Eles foram buscar refúgio entre os inimigos, né? Entre os inimigos. Entre os inimigos. Isso era algo muito comum. Eu estava aqui pensando, por exemplo, Isaac também passou por isso, né? Quando a fome chegou, e ele pensou em ir embora para o Egito com a família deles, né? Com a esposa, os filhos, todo mundo que estava debaixo da proteção dele, né? Mas aí Deus falou para ele, não vai para lá, né? Fica aqui que você será abençoado aqui neste lugar, né? Mas aí você tocou num assunto importante aí. Deus falou com Isaac para ele não ir. Mas os versículos que a gente leu, o 1 e o 2, não evidenciam que Elimeleque tenha pedido essa orientação. E aí? É complicado, né? Sair do meio do seu povo, né? Para poder ir buscar uma vida melhor, né? Então, eu acho que, sendo o povo de Deus, eu acho que o melhor lugar é estar entre o povo de Deus mesmo, né? Eu ouvi por esses dias atrás, em uma mensagem, um pastor pregando, e ele disse assim, que há muitos anos atrás ele trabalhava numa empresa, já há 10 anos que ele estava nesse lugar, com um bom salário, gostava do ambiente, tanto que já estava lá há 10 anos. E aí uma empresa concorrente ofereceu uma vaga para ele com um salário melhor, com os benefícios melhores, e ele disse, eu não pensei 2 vezes, fui lá, fiz, né, os testes, tudo, e fui embora para essa empresa, né, não perguntei para o Senhor, ao contrário, né, para mim era Deus escancarando uma porta, né. Ele disse que, passados 6 meses, ele estava desempregado, porque ele disse que o ambiente dessa empresa era terrível, o ambiente era maligno, a pressão era tão grande, foi tão ruim sobre a vida dele, que em 6 meses ele estava desempregado. Nenhum e nem outro. Nenhum e nem outro, e levou um bom período para conseguir um trabalho, né? E aí, na mensagem dele, ele dizia isso, se eu tivesse consultado o Senhor, eu não teria feito isso. Talvez também seja reflexo do período que ele vivia, né? Porque nesse período do Juízes, quando a gente lê lá em Juízes, é um tempo em que cada um estava fazendo o que queria, né? Então cada um tomava as suas decisões, era um tempo de muita idolatria também, né? De desobediência. Então parece que se perdeu esse senso de povo de Deus, de ser dirigido por Deus, sustentado, guiado por Deus, porque a partir do momento que eles passaram a desobedecer, a seguir outros deuses, então corta essa ligação, essa relação, né, de dependência de Deus, e cada um começa a fazer. Será que esses tempos que eles viviam estão muito diferentes dos nossos tempos agora? Não. Também não. Tá, o que a gente olha por aí não é bem assim, né? As pessoas realmente andam seguindo as suas próprias vontades, né? A sua verdade, o que eu acho melhor. A gente até comentou num outro momento, assim, que o fato de Elimeleque ter saído de lá em busca de uma vida melhor, isso não é errado. A gente deseja, muitas pessoas mudam de cidade, vão para outros lugares, né? Em busca de uma estabilidade melhor. Até aí não tem erro. Mas se fosse para apontar um erro nesse contexto, qual foi o erro dele? O não consultar o Senhor. Porque isso que a missionária Vilma diz, o livro de Juízes, não, o de Juízes, porque é nesse período, né, Sim. acontece essa história. É um livro de altos e baixos, mas mais de baixo
do que de ato. Então, tinha alguns momentos que eles buscavam Deus, aí daqui a pouco cada um fazia o que queria. Então, se quando você faz o que você quer e você não consulta Deus, Deus não é prioridade na sua vida, os resultados são desastrosos, né? Então, por isso que a gente vê o tanto de coisas ruins que acontece no livro de Juízes, pela falta da busca de Deus. Mas assim, vamos pensar, Deus falou com Abraão diretamente, né? Falou algumas coisas com Moisés. Aí você que está aí em casa, talvez nos assistindo, deve estar pensando assim, mas como que eu vou saber se Deus está querendo que eu vá, que eu faça? Né? Como é que eu sei que Deus está falando comigo para eu fazer alguma coisa ou não? Como que a gente sabe? Olha, pensando aqui no Elimeleque, aqui não teve uma fala de Deus com ele, como teve Os outros. com Isaac, por exemplo, né? Mas tinha a palavra de Deus fala com a gente tem algumas coisas, algumas decisões que se a gente pautar pela palavra de Deus, a gente consegue tomar boas decisões, né? Por exemplo, ele saiu de lá em busca de uma vida melhor, de pão mesmo, né? De como sustentar a sua família. Só que ele tinha uma promessa na palavra de Deus que se, por exemplo, guardasse os mandamentos do Senhor e fosse obediente, não era um período em que as pessoas estavam fazendo isso, cada um fazia o que era certo aos seus olhos, né? Porém, ele tinha a palavra de Deus para poder guiar, e essa palavra dizia que se obedecesse a palavra de Deus, se guardasse os mandamentos, que tudo seria Seria bendito, bendito, né? a casa seria bendita, o trabalho dele seria bendito. Então, às vezes, a gente também tem que se perguntar, e pautado assim pela palavra do Senhor, e a gente chega a algumas conclusões. Nem sempre Deus vai falar assim com a gente, igual nós estamos falando uma com a outra. A gente vai ouvir a voz dele assim, né? Porém, o Espírito Santo de Deus nos guia na palavra. E a palavra de Deus, né? E O que a palavra de eles não Deus diz. foram para Moabe, assim, um tiro no escuro. Eles sabiam como era Moabe. Quem eram, né, os moabitas. Então, eles, que nem você falou, foram para o ninho do inimigo, mas foram sabendo, né? Então, quando a gente tiver que tomar uma decisão, nós precisamos saber primeiro se ela está de acordo com a palavra do Senhor. Como é que eu sei a palavra do Senhor? Acho que você tem a sua em casa, né? Outra coisa, a Miss também comentou comigo que eu sinto que Deus me apoia quando está de acordo com a palavra dele, e eu sinto que, Miss, Paz. paz no coração. Você ora e te dá aquela paz. Então, assim, eu sinto que essa decisão está de acordo com a vontade de Deus. Porque quando você está ainda em dúvida, gera angústia, gera interrogações dentro de você, a coisa não está clara ainda. Né? Aí quando você sente a paz, e não é como a Bíblia diz, né? Não é a paz do mundo, né? É a paz que Deus nos dá. Então é diferente, né? É diferente. E a gente pensa assim, quantas decisões a gente toma na nossa vida sem consultar Deus, e toda ação tem uma consequência, né? Exatamente. E a gente vai chegar lá na frente, tá bom? Agora, a gente falou da família de Elimeleque como sacerdote do lar e tal. E Noemi nessa decisão? Noemi também não conhecia a palavra de Deus? Por que ela falou, não, homem, volta, presta atenção, nós estamos aqui em Belém. Embora na história do povo de Deus, a gente às vezes encontra algumas mulheres falando, olha, veja bem, mas a cultura daquela época, o homem ele era o que tomava todas as decisões. A mulher era totalmente submissa às decisões do marido. Então, era ele que fazia os negócios, ele que comercializava, ele que todas as decisões giravam em torno dele, porque fazia parte da cultura. Então, quando ele toma a decisão de ir, ela simplesmente obedece. Mesmo que ela também não concordasse ou não com aquilo. É. Né? Beleza, foram,
pegaram de volta para a cidade, né? Foram lá para Moabe. Quando chegaram em Moabe, foi do jeito que Elimeleque esperava que fosse? O sonho de prosperidade, foi isso que aconteceu? Não, né? Não. Não. No começo de conversa, ele perdeu a vida. Oh, meu Deus. Deixou aí a Noemi viúva. Então as coisas não foram exatamente como ele pensava. Como E ele esperava. perdeu a vida assim que chegou praticamente, né? Isso. Talvez mal tenha se estabilizado lá, né? O homem já não sabe, a gente não sabe como foi que ele morreu. Mas agora vamos pensar na situação da Noemi nesse contexto. Viúva com 2 filhos. Numa terra Ma- estranha. Numa terra estranha, e ainda continuava o período de dificuldade, então eles permanecem lá. Os meninos se casam, né, com moças dali, quando a ordem bíblica não era para eles se casarem com pessoas, né, de outros povos, e eles se casam. Então, assim, a intenção deles é seguir o pensamento do pai e se estabelecer em Moabe, né? Esse era o Porque eles até desejo. se casam, né? Se fosse Uhum. algo momentâneo, seria assim, vamos ficar aqui por um tempo, até as coisas melhorarem, né? E depois a volta gente e vai pra lá. volta, É, a gente casa, né? Mas era algo mesmo que tinha a intenção de firmar raízes ali, raízes ali. porque Exatamente. se casa ali, né? Então, e passado mais um pouco de tempo, os meninos morrem. Os 2 Meu filhos Deus. morrem. Aí ela fica viúva, sem os 2 filhos, com 2 noras moabitas, que não são da descendência do povo de Israel. E como era a situação das viúvas? Vamos pegar aí. Era igual hoje? Ah, você sustentada pelo INSS. Não. Eu sou viúva, né? Então, Vou pegar a pensão. eu tenho uma pensão tanto do INSS como eu tenho da igreja, porque eu sou viúva de pastor, né? E da época da Jubipiape. Então, eu tenho um amparo. Hoje eu não dependo de ninguém porque eu tenho o meu sustento, né? Mas naquela época, não. A mulher não trabalhava fora, o ambiente é rural, né? Eles trabalhavam no campo, enfim. Então, ela não tem como se sustentar. Ela depende de um homem, por isso as leis judaicas, né, aparece a figura do remidor, né? Que era, nesse caso, ela como mulher e viúva, então alguém, um parente mais próximo, tinha que trazê-la para a casa dele e aí cuidar das terras que era dela ou do marido, né? Mas aí o sustento vem através do remidor. E isso ela não ia achar em Moabe, porque não era a Não. terra da família dela. Não, exatamente. Aí a gente pensa na situação dessa mulher. Tem um salmo que fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A gente poderia dizer que Noemi estava andando nesse vale? Tava. Talvez ela mesma tivesse passado também por perigo de morte e ter sobrevivido, né? A gente não sabe, né? Uma sobrevivência. Aconteceu com o marido, aconteceu com os filhos, É. né? A gente não sabe As causas, né? né? Exatamente. E sozinha, ela já devia ter uma certa idade, né? Porque os filhos já eram casados, Uhum. com 2 outras mulheres viúvas, meu Deus. E nessa situação toda, será que a Noemi, que veio de Belém, Belém significa o que mesmo? Casa do Pão. Casa do Pão, de quem estava lá junto com a sua tribo, de que conhecia Deus, vai para essa terra estranha, passa por tudo isso de dificuldade. Será que ela ainda acreditava em Deus? Eu acredito que sim. Tanto que eu defendo uma tese de que Ruth vai seguir Noemi, porque Noemi acaba demonstrando através da vida dela quem era o Deus de Israel. Embora ela tivesse naquele momento de perdas, de angústia, de tristeza, porque a situação dela era muito difícil, extremamente difícil, né? Mas deixar de crer em Deus, eu creio que não.
Ela acreditava porque ela reclamou de Deus. Tem esse detalhe ainda, né? Quando ela brava lá ali na frente, quando ela volta. E assim, a gente vai ver aqui pra frente que Noemi, depois de tudo isso, que morreu o esposo, morreu os filhos, ela ficou sozinha, passando necessidade, ela voltou para Belém. O que a fez voltar para Belém? Quer falar? Acho que perdeu o sentido, né? Ela não tinha mais ninguém, o marido morreu, os filhos morreu. Ela não tinha parentes, não tinha ninguém ali. Então ela falou: não, vou voltar pro meu povo. Né? Mas tem um detalhe que é bastante importante. Diz que ela ouviu falar Tá no versículo 6, né? da casa do pão, agora havia pão, né? É. Em Belém havia O Senhor se lembrou do povo. Isso. Então havia chovido sobre a terra, então eles voltaram a plantar e a terra estava produzindo. Então essa notícia chegou em Moabe, né? Ela ouviu. Então, assim, a terra, Belém era a terra do povo de Deus, onde Deus estava com eles, por mais que eles tivessem numa época não muito crente, né? Mas ela se afastou da presença de Deus ali, né? E o que ela colheu? Ela foi em busca de prosperidade e encontrou 3 caixão dentro da casa dela. Que situação difícil. Aqui o versículo 21, aqui a gente vê o real valor das coisas, né? Ela fala, de mãos cheias parti, ela que estava procurando uma condição de vida melhor e ela já tinha essa condição de vida. Né? Já tinha. E de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. E não está falando de bens materiais, né? Ela está falando do marido. Marido, Dos valores ali, ali. isso, do real valor mesmo, né? Isso. Não de coisas Materiais. Né? Então ela faz essa. É muito interessante isso. Talvez a vida já fosse boa e eles não tivessem se dado conta disso. Talvez eles tiveram, se desesperaram assim por um momento, né? Pelo que os olhos viam, né? Viam a fome, viam a escassez. Então vamos em busca. E às vezes a gente também age assim, né? Age pelas vistas e não pela fé, como a Bíblia nos aconselha, como a palavra de Deus nos aconselha. E as consequências, o que ela colheu lá por essa situação da família, não foi nada bom. Mas a gente começa a ver aqui as coisas mudando. Quando ela ouviu falar que o Senhor se lembrou de Belém, ela lembrou que ela também pertencia àquele povo, então eu vou para lá, né? E aí a gente tem a cena curiosa das noras dela. E eu percebi assim que quando ela decidiu voltar, Deus também mudou a sorte para ela. Porque até então ela estava tendo perdas. Mas voltando, a gente vê aqui que primeiro ela conquistou algo assim com a decisão dela, que foi a amizade da Ruth, né? Como é que foi essa decisão da Ruth de acompanhar ela? Então, as meninas são moabitas, com certeza ainda eram jovens, bonitas, né? Então o conselho de Noemi voltem para suas casas, suas famílias e se casem novamente, né? Reconstruam suas vidas. E, embora elas argumentem um pouquinho, mas uma delas resolve né? a órfã. Ela volta para a família. Mas a Noemi não. A Ruth. A Ruth. Desculpa, é a Ruth. E na declaração dela, que ela faz, né, que foi a abertura do programa, que ela faz a Ruth, é que fica demonstrado que ela conhecia o Deus da Noemi. Porque quando ela afirma, né, para onde você for eu irei, aonde você estiver estarei contigo. E aí lá no final ela diz, e o seu Deus será o meu Deus. Então ela conheceu o Deus de Israel, e então ela toma essa decisão, né, diante de Noemi, porque como que agora eu posso ficar aqui, me casar com outro moabita, se eu conheço o Deus de Israel? Não, eu tenho que ir com você. E olha que legal, assim, que lindo, né? Quando ela decidiu voltar, Deus fez questão de colocar uma companheira ali do lado dela para caminhar com ela.
E acho que assim Deus faz com a gente também, né? Quando a gente, por mais que as circunstâncias da vida nos afastem da presença de Deus, quando a gente decide estar próximo a Ele, a gente não caminha mais sozinho, Hum. né? E normalmente, né, eu estava me lembrando, né, que a missionária Vilma, ela é psicóloga, né? E uma vez eu estive em uma palestra com ela e ela falando sobre o luto. Então, a importância da gente chorar, a importância de demonstrar dor, de vivenciar o luto, porque faz parte da nossa vida, né? Então, não dá para a gente passar por cima, que você acaba adoecendo. E nesses momentos de fragilidade, a gente precisa de alguém que caminhe com a gente. Até porque, assim, até ela tomar essa decisão, não teve um versículo que falou assim, Noemi lamentou e chorou e ficou lá. É. Ela talvez não teve nem tempo para viver isso. Uhum. Mas aí quando ela decide voltar, que ela chega lá em Belém, que as vizinhas olham para ela, aí fala assim, olha, Noemi, o que significa Noemi? Alegre, né? Amável. Alegre, uma pessoa doce, uma pessoa amável. Olha, a Noemi voltou. E ela fala assim, não me chama mais de Noemi, agora o meu nome é Mara. Mara. Por quê? Porque agora eu sou amarga. O Todo-Poderoso me afligiu. Então, ela estava magoada, ela estava ferida, ela não vivenciou, né? Nis, a gente pode, acho que, afirmar isso. Não, Ou estava vivenciando, né? ou ainda estava, né? Naquele momento de dor, de perda, de angústia. Enfim, ela estava em cacos, né? Então, era dessa forma que ela se via. E aí ela está brava com Deus, né? Como se Deus fosse culpado. Só que a decisão foram deles de saírem de lá para irem para Moabe, né? E realmente era muita tristeza, porque assim, perder o marido não deve ser fácil. Mas ela perdeu o marido, mas ela ainda tinha os filhos, que de certa forma também dá aquele alento, né? Aquele apoio, Era um aquela homem razão, também, né? De viver. Então, lógico que ela não ficou feliz de perder o marido, mas ela tinha os filhos. E quando ela perde os filhos, parece que até deve ter sido mais ou menos no mesmo período, né? É. E também perder um filho, Já era perder um filho. Agora você perdeu os dois e você não ter mais filho, não ter mais, né, esperança. A família acabou, né? Acabou. Ela ficou sozinha, né? Se contar. A família que saiu de Belém, ela ficou sozinha. É. Então, assim, é uma dor muito grande. Uma dor muito grande, né? Eu acho que ela não tinha, assim, aquela maturidade que Jó teve, né? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ela expressa a tristeza dela, a amargura dela. E a gente falando assim de Noemi, parece que a gente está julgando, né? Como se foi uma decisão que ela tomou, de repente chegou lá, ainda vem falar que a culpa foi de Deus. Será que a gente já não fez a mesma coisa que a Noemi fez? Né? Eu vou abrir um parênteses aqui. Vocês sabem que às vezes eu sempre comento desse caso, porque é um particular que Deus teve com a gente, né? Meu pai adoeceu e do nada, pós-Covid, ele teve um mieloma múltiplo, né? E atacou os ossos dele. E assim que o diagnóstico saiu, a Vilma acompanhou a gente de perto. Meu pai, em menos de 2 meses, ele definhou. Se não fosse a misericórdia de Deus, meu pai tinha ido, em menos de 2 meses. Mas receber a notícia daquele jeito me revoltou. E aí eu cheguei, a gente tem vergonha, é claro, né? Mas eu falava assim, o Senhor não é o Deus que me ensinaram quando eu era criança. Porque o Deus que me ensinaram quando eu era criança é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que carrega a gente no colo, que cura nossas feridas, que isso e que aquilo. E o Senhor está matando meu pai, se o Senhor quer levar meu pai, mata logo. Leva logo de uma vez, que Deus é esse? E Deus me mostrou diferente, que mesmo passando por tudo isso, Ele continua assim cuidando, né? E aí, lendo esse pedaço aqui, eu me vi meio Noemi, né?
quantas vezes a gente fica se lamentando dentro de casa? E o que será que Deus pensa da gente nessas horas? Eu acho que também aqui está procurando alguém para colocar a culpa. Culpa, Quando você, isso. você coloca a culpa em outro, parece que você fica mais gira um fardo, né? Então ela achou alguém para colocar a culpa. Mas é interessante que Deus respeita ela. Ela não é a única que esbraveja contra Deus. E não tem uma palavra de Deus repreendendo a pessoa, né? E tem outros casos das pessoas que explodem, assim, né? Demonstram essa raiva, né? Mas o Senhor simplesmente deixa passar, né? Graças a Deus. Eu acho que Deus está feliz com isso. Mas trata a pessoa, por exemplo, no caso de Elias também, né? Outros casos que o próprio Jonas, que desejou morrer, desejou a morte, né? Ele preferia morrer. Eu me lembro que eu ia para a igreja e era época de Covid ainda, então a gente ia usando máscaras. E eu me escondia atrás das máscaras e chorava, eu chorava horrores, horrores. E ninguém, eu não saía contando para ninguém que eu estava esbravejando contra Deus ali, né? Porque eu estava revoltada. E eu lembro que Deus usou uma irmãzinha lá do canto, e ela veio num dia que eu estava muito brava, muito angustiada. E ela falou assim: o Espírito Santo me mandou vir aqui só te dar um abraço. Nossa, e aquilo me pegou e me colocou assim no colo, que eu vi que era realmente o Deus que eu havia conhecido antes, né? E eu penso que Deus faz isso com você também que está assistindo a gente, né? Por mais difícil que seja, por mais sombrio que seja o vale da sombra da morte que a gente esteja passando, que tenhamos inimigos, que tenhamos escassez, Deus não nos abandona. Não nos abandona. Quando nós tomamos a decisão de caminhar em direção a Ele, a gente não caminha só também. Por mais que eu não veja uma pessoa como tinha a Ruth aqui ao lado dela, mas a gente tem quem hoje? Temos o próprio Espírito Santo que nos sustenta e caminha com a gente, né? Então, que lição linda, que aprendizado aqui, saber que Deus é um Deus acolhedor. Ai, Jesus. Então, voltou para Moab, voltou para Belém, né? Depois de tudo que ela sofreu lá em Moab, voltou ela e a Ruth. Mas a situação como estava? Porque ela chegou de mãos abanando em Belém. E como que foi esse retorno dela? Então, a Noemi tinha terras. Só que ela, como mulher, como comprar os grãos para poder plantar, para esperar a terra produzir, precisaria de funcionários, porque era só ela e a Ruth, né? Só que tem parentes próximos que têm plantações, e tem um que ele é abastado, né? Ele vive bem, então Noemi dá instrução para Ruth para ir colher nos campos dele, porque ele é um parente próximo, e havia uma lei para o povo de Israel, que quando eles fizessem as colheitas, era para deixar cair parte do alimento que eles estavam colhendo, que eram para os mais pobres, né? Aqueles que não tinham como se alimentar, não tinha como plantar, então era para sustentar aqueles que estavam na extrema pobreza, né? Então era a forma que Deus orientou o povo e fazia parte da lei dele. Então a Ruth vai fazer isso. E aí diz que o Boaz, ele é solteiro, e um dia ele está passando lá pelos campos e ele vê ela colhendo as espigas. E aí ele dá ordem para os funcionários lá, para os empregados, para deixar cair mais e deixá-la levar o que tivesse que levar, né? Porque ele olha para ela e ele se encanta com ela, sem saber quem era ela. Mas já era o cuidado de Deus para sustentar. Exatamente. E aí ele vai pedir informação, né? Quem é essa jovem? E aí falam para ele: olha, ela é a nora de Noemi, que voltaram de Moab. Então ele sabe que é parente, né? Então ele abre as portas, né, das terras para que ela possa então colher, pegar da comida, para que elas tenham como se sustentar. E aí a gente não vai entrar em detalhes aqui de como foi que a Ruth
casou com Boaz. Vamos deixar para quando a gente for falar da Ruth. Só que a gente percebe que ele casa com ela, tá? Para você que não conhece a história, o Boaz se casa com a Ruth. E o que a Noemi tem a ver com tudo isso, né? O que isso tem a ver com a nossa mulher hoje? Esse casamento aqui de Boaz com a Ruth. O que mudou para ela? A Noemi instruiu ela, né? Instruiu a Ruth como ela deveria fazer, como ela deveria agir. Sim, mas em que ela foi beneficiada com esse casamento? Quem? A Noemi. A Noemi, é porque desse casamento teve um filho, né? Como ela considerava Ruth como uma filha, então ela teve um neto, né? E ela passa a ter uma família de novo, Passa a né? ter uma família de novo. Porque era só ela e Ruth, né? Com esse casamento, com o nascimento do bebê, né? Então, ela passa a ter uma família de novo. Então, é como se Deus restituísse a família dela, né? Ela estava só, Deus deu a ela uma filha, uma amiga, Isso, né? caminha com ela. As duas estavam sem família. Deus preparou uma nova família para elas. Já não era mais só Ruth e Noemi, agora era Boaz, Ruth e Noemi. Elas tinham quem cuidasse dele. E uma criança, né? E uma Porque criança. o Obed, até então, não tinha nascido criança naquela família. Ela não teve netos Não. lá em Moabe. E é outra coisa que eu penso, gente, é que eu penso, tá? Porque não está escrito, que foi providência divina da Ruth não ter tido filhos lá. Porque isso prenderia ela na terra. Ela talvez voltasse para a família por conta do filho, né? E sem filhos, ela acompanha então Noemi. E aí? E o propósito de Deus, né? Posso já falar ou vamos... Vamos lá, calma aí. A Ruth era moabita. Aham. Mas ela se casou com o Boaz, que era da tribo de Judá, e Noemi também era da tribo de Judá. Isso. Olha que interessante aqui, ó, no capítulo 4, no versículo 16, tá assim, deixa eu ver. No versículo 16, Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram nome dizendo, a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. E este é o... Aí nós entramos onde você ia falar. Quer dizer assim, para Noemi, aquela criança mudou tudo. Assim, eu não sou vó, né? Você nem a Vilma, mas a senhora é. Dizia ser vó. Ai, gente, é a melhor coisa do mundo. É melhor que ser mãe? É melhor que essa mãe, sabe por quê? É mãe com açúcar, a mãe, né, com açúcar. Porque com o neto, você não tem que brigar, dar bronca, corrigir. A gente só pega tudo que é bom deles, né? A correção fica para os meus filhos. Eu só tenho açúcar, né, para os meus netos. Mas tem um detalhe aqui que a gente, eu mencionei no início, agora eu vou falar. Quando eu fiz o comentário de que os moabitas proibiram Moisés passar com o povo pelas terras deles, por essa atitude, Deus deu uma palavra muito forte contra os moabitas. Diz que nenhum moabita entraria na presença de Deus, que eles jamais fariam parte do povo de Deus. É uma palavra dura em cima dos moabitas por conta dessa atitude dura que eles tiveram, porque o povo estava com fome, com sede, e eles simplesmente iam atravessar as terras, nada mais, né? Porque estavam caminhando rumo à terra prometida. E eles negaram. E aí tem essa palavra forte. Aí Ruth, uma moabita, essa palavra de Deus, ela é quebrada pela declaração que ela faz a Noemi, quando ela diz, e o seu Deus será o meu Deus, é como se ela estivesse renunciando ao fato dela ser moabita, e agora eu faço parte do povo de Deus. E aí, gente, o filho dela vai ser o bisavô do rei
Davi. E é da casa de Davi que nasce o Salvador do mundo. Então, ela faz parte da linhagem, né? A Ruth é mencionada lá nas mulheres, né? Que fizeram parte da linhagem do Salvador do mundo. E que honra para Noemi poder balar esse neném. Então, ela talvez não tenha ideia de quão importante ela foi exatamente. na história do nosso Salvador, na história do povo de Deus, né? E a gente ficam essas inúmeras lições, né? Tem um salmo muito lindo que fala assim que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez Noemi não pensasse que aquele sofrimento todo um dia passaria e ela poderia sorrir novamente com a criança no colo, dando todo o açúcar que ela tinha para dar. Que delícia! E quanto aprendizado, né, meninas? Para você que está nos acompanhando, a gente aprende então que antes de qualquer decisão que nós formos tomar, nós precisamos antes buscar a orientação do Senhor. Qualquer projeto que você estiver fazendo, se ele ainda não tem a orientação do Senhor, pare agora. Pare, ore, analise, veja se ele vai te trazer para perto de Deus ou se vai te afastar. Quantas vezes nós decidimos algo, fazemos pelo impulso, pelo momento, e quando damos conta, estamos tão longe da presença do Senhor pelaquela decisão que nós tomamos. Outra coisa, mesmo que a gente não entenda o que nós estamos vivendo, como talvez Noemi não entendia, mas a gente precisa continuar confiando no Senhor. Talvez hoje você iniciou aqui o programa com a gente, se questionando no seu coração, será que Deus ainda me ama? Será que Deus ainda escuta as orações que eu faço, os meus gemidos durante a noite? Será que Ele sabe exatamente o que está acontecendo comigo? E a resposta para você hoje é sim. Ele sabe de todas as coisas, Ele escuta as suas orações e no tempo certo Ele age. Então, não se sinta abandonada, porque mesmo que às vezes a gente tome decisões erradas, mas nosso Deus continua sendo Deus. E outra coisa, seja verdadeira com você. Nem sempre nós estamos felizes. Nem sempre está um mar de rosas. E não tem problema você chorar. Mas chore na presença do Senhor. Chore aos pés dEle. Deixa Ele curar. Deixa Ele sarar as suas feridas, viu? Ele entende. Ele entende quando a gente chora. Ele entende quando a gente questiona muitas vezes. Parece loucura, né? Mas Deus é um Deus amoroso. E Ele entende você. E quando a gente toma a decisão de obedecer e voltar aos caminhos do Senhor, tenha certeza que as bênçãos acompanham você. Deus coloca pessoas certas para te ajudar, Deus dá as estratégias certas. E lá na frente, eu não sei se vão passar anos, não sei se vão passar meses, mas você vai poder olhar para trás assim como a Noemi e falar assim, até aqui o Senhor me sustentou. Né? Quanta coisa legal, quanta coisa linda. Eu espero de coração que a Noemi tenha te influenciado, te ensinado e que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Manda esse estudo aqui para uma amiga, para uma parente, para alguém que você sente que Deus precisa falar essas coisas para ela, viu? Meninas, muito obrigada. Obrigada de coração pela presença de vocês. E não se esqueça, semana que vem nós temos mais um quadro do Conexão Feminina, o Eu Missionária. Com certeza Deus vai continuar falando com você. E curte, compartilha. Até o mês que vem, até semana que vem. Fiquem com Deus, viu?